Fala galera, beleza? A série sobre o Five Nights at Freddy começou. Então vai ser seis vídeos, tá? 6 vídeos sobre o Freddy, como é o Freddy, a história e tal, e os raps do Iron Master e do Papyrus. E cara, vai estar muito bom essa série. Então hoje a gente vai saber quem é o Freddy, a história, curiosidades, e amanhã vai ter uma surpresa. Então sempre nesse mesmo horário, 7 horas da noite, a série sobre o Freddy. Então vamos embora aqui ver logo, que eu tô doido pra saber aqui a história, cara. Depois que eu reagi o rap lá do Freddy, lá do Iron Master, cara, pirei o cabeção. Quero saber quem é. E vocês pediram, então eu tô trazendo aqui uma de 6. Começa hoje e termina daqui a 5 dias. Vamos lá. Freddy é o principal mascote de Five Nights at Freddy's, que leva o nome da franquia e está presente na maioria dos jogos da saga FNAF. Seus mistérios, segredos e curiosidades são muitos, e várias teorias foram criadas sobre o personagem mais icônico da franquia de terror. Isso nos leva a perguntas curiosas, como por exemplo, por que Freddy é o personagem principal? Por que é o líder da famosa banda que fazia apresentações nos restaurantes? E por que os restaurantes levam o seu nome, visto que existem outros integrantes da banda, como Bonnie e Chica, por exemplo? Será que a alma dentro de Freddy é especial de alguma forma? Talvez mais poderosa do que outros, o que justificaria a franquia levar o seu nome? Quem sabe, né? Naturalmente, Freddy é um personagem que possui muito conteúdo e diversos segredos para serem explorados devido a tantos jogos que foram lançados durante anos. Por isso, a gente promete uma série de vídeos dedicados a Freddy, a fim de explicar melhor a sua história, explorar os seus segredos e falar sobre os mistérios que rondam esse personagem tão misterioso. Esse é somente o primeiro de uma série de conteúdos que a gente vai trazer sobre o principal e um dos mais icônicos personagens de videogame da atualidade, o assustador Freddy. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Grande líder da banda Fazbear e o principal mascote do restaurante visto em FNAF, Freddy carrega o mesmo nome do estabelecimento, servindo como grande ícone de toda a saga. Freddy Fazbear talvez seja o principal antagonista de Five Nights at Freddy depois do William Afton. Estranho dizer isso, né, já que a gente tem até mesmo a ajuda do Freddy em alguns jogos, mas a gente já vai chegar lá. Rapidamente, o Freddy se tornou um dos personagens mais queridos entre os fãs e o mais icônico de todos os animatrônicos de todos os jogos. Junto de Bonnie e Chica, Freddy faz parte de uma banda animadora do restaurante Fazbear, e ele é o vocalista principal e, baseado na música tema do Freddy Fazbear, o Freddy deveria ser um personagem que gosta de se divertir com seus amigos, sendo descontraído e despreocupado. Essa seria a base de sua personalidade. Isso, é claro, é o que deveria estar em seu manual de apresentação, pois a realidade de Freddy é repleta de tristeza e de crimes bárbaros, pois assim como seus companheiros robóticos presentes em toda a franquia de FNAF, Freddy se tornou uma figura assombrada após ser possuído pelo espírito de uma criança que foi assassinada pelo principal antagonista, William Afton. Assim, o urso, junto com seus amigos, passaram anos buscando vingança contra aquele que cometeu esse ato tão atroz. De qualquer forma, Freddy já tinha uma personalidade antes de ter uma alma dentro de si, o que é curioso, pois um animatrônico teoricamente não tem uma personalidade, mas sim uma programação. O que acontece quando você tem a programação de um robô que se mistura com a personalidade de uma alma que possui essa carcaça mecânica? Talvez tenha sido por isso que as lendas urbanas tenham sido criadas a partir daquele estabelecimento por anos, certo? Onde não falta histórias a respeito de que os animatrônicos tinham um estranho costume de matar guardas de segurança e até mesmo convidados dentro do restaurante, e assim enfiassem seus corpos dentro dos trajes robóticos da mesma forma como foi feito com eles quando eram apenas crianças. Talvez isso explicasse diversas reclamações sobre o porquê, hora ou outra, era possível sentir um cheiro horrível de podridão emanando desses mascotes, não é? A maioria das pessoas nunca saberia a verdade, mas de fato, todas as noites, por alguns anos a fio, os animatrônicos eram deixados em modo livre na sua programação durante a noite, permitindo que eles passeassem pela pizzaria Freddy Fazbear da forma como quisessem. Assim, os animatrônicos presentes no restaurante Fazbear vagariam pelo ambiente até que o horário apontasse às 6 horas da manhã, e as lendas, pelo menos algumas, não estavam totalmente erradas. Cara, eu tô sem palavras, bicho, porque meu irmão é muito mal assombrado isso aí, velho. Que
pois durante seu comportamento noturno, Freddy e os demais animatrônicos tentariam forçar qualquer humano que estivesse dentro do estabelecimento após a meia-noite a entrar nos trajes robóticos. Algumas teorias dizem que isso, na verdade, era para ser uma boa ação para proteger essa pessoa do assassino William Afton, mas essa teoria nunca foi confirmada. Outra teoria ainda diz que, na verdade, todas essas demandas, todas essas buscas foram ordenadas e coordenadas pelo Freddy, que, além de ser o líder da banda, também era uma alma de criança que inspirava liderança, e os outros animatrônicos somente seguiam as ordens de Freddy. Seria possível? Para mim até que faz sentido o Freddy ser um líder dentro e fora do contexto de animatrônico líder da banda. De uma forma ou de outra, os animatrônicos enfiavam os corpos de suas vítimas dentro daquelas roupas especiais que funcionavam tanto com pessoas dentro dela, como quanto robôs quando não tinha ninguém dentro delas, que estavam presentes lá na Freddy Fazbear. Motivo de tamanha violência? Talvez somente uma consequência de almas perturbadas que encontraram um fim terrível nas mãos de um assassino cruel e violento. Ou, quem sabe, uma forma inocente de achar que está protegendo as pessoas do mesmo assassino que ceifou as suas vidas. O Freddy... Faz sentido. Ou é um assassino mal assombrado mesmo, ou é só o espírito das crianças querendo proteger do cara lá que mata a galera. Caramba, é meio... Caraca, velho. É o líder da banda Fazbear, assim como eu já disse, e assim como todos os integrantes mascotes da banda, ele carrega uma aparência de um animal antropomorfizado. Como não é segredo para ninguém, Freddy é um urso na cor marrom. No palco, ele veste um chapéu alto e preto no topo de sua cabeça. Em seu pescoço está pendurada uma gravata borboleta, enquanto ele segura um microfone na mão direita, induzindo que, na verdade, ele é destro. Suas sobrancelhas são pretas e grossas, que juntas aos seus largos olhos azuis e grande boca desprovida de dentes afiados ajudam a emular uma aparência mais cartunesca e amigável para as crianças. Em teoria, certo? Eu particularmente ia achar bem assustador um bicho desse na minha frente. Porém, um detalhe misterioso que foi encontrado logo depois do lançamento do primeiro jogo foi uma marca em sua cabeça que parecia ter a forma de mãos pequenas, especulando que poderiam ser a mão de uma criança. Caramba, velho! É mesmo uma mão assim, ó. Puta merda, vê só. Devido ao tamanho dessa marca. A partir daí, levantaram-se duas teorias que durante a época do lançamento do jogo foram consideradas as mais populares. A primeira teoria dizia que, por ser popular entre as crianças, o seu rosto era muito acariciado por elas e acabou criando essas marcas de mão na sua pele robótica. A segunda teoria dizia que essa marca de mão supostamente pertenceria à vítima que acabou tendo sua alma fundida ao animatrônico, sendo esse elemento para desde o início apresentar a relação de Freddy com os elementos sobrenaturais, com a alma que existe dentro dele até então, como se fosse uma possível possessão que logo depois veio realmente a ser confirmada. Então, para mim particularmente, essa segunda teoria faz muito mais sentido. As orelhas de Freddy são redondas e bem articuladas, assim são capazes de se mover para trás e para frente, e os seus dentes assemelham-se a de um animal herbívoro, o que difere bastante do um urso convencional, que possui grandes dentes capazes de rasgar a carne de suas presas. Em sua mandíbula superior, como a maioria dos animatrônicos na pizzaria, tirando o Foxy, não podemos ver dentes visíveis. Tudo isso para tentar deixar o animatrônico um pouco mais amigável com as crianças. Uma curiosidade sobre Freddy é que o urso teve falas oficiais a partir do lançamento de Special Delivery, onde a gente pode ver um pouco da sua personalidade distorcida. No meio de suas falas, que apresenta uma sonoridade robótica, ouvimos o que ele tenta dizer com um certo tom de amizade, bem amigável, como se estivesse tentando se apresentar como um amigo. Mas a sua voz distorcida torna todas as linhas de fala muito mais ameaçadoras que qualquer coisa, revelando essa dicotomia em que ele foi criado para ser bem amigo das crianças, mas acabou sofrendo como uma vítima de um assassinato cruel, o que deixa as coisas bem confusas. Um amigo que na verdade busca vingança parece bem assustador, né? Um outro fato curioso que, apesar de faltar evidências para uma confirmação, e que ainda assim é interessante de se comentar, é que seguindo seu comportamento no jogo e sua forma de movimentação dentro das noites do primeiro jogo, Freddy parece ser o mais inteligente dos animatrônicos de Five Nights at Freddy 1, o que corrobora com aquela teoria que diz que o Freddy na verdade é o líder. Por isso que ele é o líder, que ele se mexe, ele tem mais desvoltura, eu acho que ele tem mais movimentos do que o outro, dos outros, né?
Por isso que tudo tem o nome dele. E ele é o líder da banda, ele é o cantor, né? Mais inteligente e que os outros animatrônicos somente seguem as suas ordens. Então o Freddy disse: olá, tem um segurança muito louco aqui, vamos colocar ele dentro de um dos trajes de animatrônicos para proteger ele, ou então para se vingar dele. É claro que talvez essa seja apenas uma maneira de dificultar o jogo, já que Freddy não atacará nas primeiras noites, mas também seria interessante pensar que o líder da banda de animatrônicos teria um trabalho mais refinado na sua programação, ou que a alma que está dentro de Freddy é realmente mais inteligente do que as outras, o que seria uma consequência de que a criança que habita no corpo do Freddy é a mais sagaz e estratégica entre todas as vítimas que habitam os corpos dos animatrônicos. Enquanto o Freddy entra no seu modo livre de programação e anda pelo restaurante a partir de meia-noite até as 6 da manhã, ele vai andar pelo estabelecimento junto com os demais animatrônicos. Caso ele encontre algum ser humano pelas redondezas, vai tentar enfiar essa pessoa dentro de um traje animatrônico, o que vai acabar matando a pessoa no processo. Enquanto ele anda pelo lugar, é possível ouvir risadas assustadoras. Então, mesmo que se for que ele queira ajudar alguém a não ser morto pelo outro lá que matou a criança, então mesmo dessa forma, na hora que coloca dentro do corpo animatrônico, mata. Então ele protege e mata ao mesmo tempo. Caraca, é bizarro, hein? Vindos de sua caixa de som, que em nível de curiosidade é na verdade o som de uma garota rindo, porém com seu áudio desacelerado. Freddy começará a noite no palco, acompanhado de seus amigos Bonnie e Chica. Por falar nisso, uma curiosidade aqui é que Freddy considera Bonnie como seu principal e melhor amigo. Isso inclusive é enaltecido lá em Security Breach, que o Freddy fala bastante do Bonnie e como sente falta dele, visto que o Bonnie em Security Breach não está presente. De qualquer forma, quando o Freddy é ativado lá no Five Nights at Freddy 1, ele seguirá o palco até o escritório. O caminho que ele faz é sempre o mesmo. É o palco, vai para a área de refeições, em seguida para o banheiro, cozinha, corredor leste, canto do corredor leste e escritório para finalizar. Ao contrário dos outros animatrônicos, o Freddy permanecerá em áreas escuras da sala em que ele está ocupando, deixando principalmente os olhos e partes do seu rosto visível. Isso poderia implicar que o Freddy evitaria as câmeras propositalmente o tanto quanto fosse possível. Mais uma evidência de que o Freddy, na verdade, é muito mais inteligente do que os outros. Mas, como foi dito pelo cara do telefone, isso pode ocorrer devido ao fato do Freddy ser mais ativo no escuro. Uma curiosidade da própria programação do animatrônico de Freddy. Freddy não estará visível pelas câmeras de vigilância caso outro animatrônico estiver na mesma sala que ele. Assim, observar o Freddy pelas câmeras de segurança vai atrasá-lo em seu caminho até o escritório, mesmo que ele não esteja visível no quarto devido à presença de Bonnie ou Chica. O Freddy vai tocar o seu jingle quando estiver na área da cozinha, onde ele não é visível devido à câmera de segurança estar desativada. Essa mesma música é tocada quando ele for capaz e estiver prestes a entrar no escritório, normalmente quando a energia da sala acabar, fazendo com que o segurança não tenha mais meios de se defender. Talvez seja uma forma de avisar que ele está se aproximando ou simplesmente tirar sarro da cara da sua próxima vítima. Caramba, ele é muito esperto, bicho. Ele não aparece pra galera quando tem outro animatrônico. Ele não aparece, ele sempre tá no escuro. E só na cozinha que ele começa a se soltar ou cantar. Porque não tem luz. Não tem, a câmera não tá ativa lá. Cara, esse Fred tá por aqui, bicho. Que bicho esperto, velho. Baseado na série novel de Five Nights at Freddy The Silver Eyes e no próprio jogo, a gente tem algumas evidências sobre a alma da criança que está dentro de Freddy, talvez a alma mais importante de toda a saga FNAF. Vamos conferir essas evidências então. Antes de ser Freddy, a criança era um menino chamado Gabriel, ou Gabriel, que compareceu à festa de aniversário de seu amigo na Freddy Fazbear Pizza. Nessa festa, ele e 4 outras crianças foram saudadas por ninguém menos que William Afton, que trajava a roupa de Spring Bonnie. William Afton atraiu eles para uma sala no fundo do restaurante, onde foi lá que ele assassinou as crianças brutalmente e escondeu seus cadáveres dentro dos animatrônicos do lugar. Gabriel, como acredita ser o nome da criança que veio a possuir Freddy, essas fontes a gente encontra nos livros, beleza? E não nos jogos, foi uma das vítimas originais de Afton, uma das primeiras que fazem parte do incidente das 5 crianças desaparecidas.
desaparecidas. Gabriel, assim como as outras 4 crianças, tiveram seus corpos escondidos pelo assassino dentro dos animatrônicos, sendo Gabriel escondido dentro de Freddy. Não necessariamente William Afton escolheu qual criança iria para qual animatrônico, deve ter sido alguma coisa que foi meio na correria, meio na surpresa e ele não escolheu. Porém, isso não significa que a alma de Gabriel não seja mais especial, mais inteligente ou até mesmo mais sobrenatural do que os outros. O que se sabe é que após essa tragédia, Puppet, que estava possuída por Charlotte Emily, com enorme tristeza por aquelas almas, as concedeu um presente, uma segunda chance, a capacidade de possuir os animatrônicos em que estavam presos e ganhar uma nova vida. E com isso, eles esperavam ter a chance de se reencontrar e se vingar do grande monstro assassino William Afton, algo que viria a acontecer anos depois. O Freddy é um dos personagens de FNAF que mais possui variações, cada um com suas características próprias e identidades únicas. O próprio Freddy Bear é o antecessor de Freddy e o primeiro animatrônico criado por William Afton e Henry Emily. Ele é um animatrônico de um urso amarelo com mecanismos dos Spring Locks, aquela roupa que servia tanto para alguém entrar dentro, mas também funcionava sem ninguém dentro, servindo como um robô. O Freddy Bear acabou sendo desativado após o acidente que tirou a vida do filho mais novo de William Afton, a criança chorona que a gente vê lá no Five Nights at Freddy 4 e que... Caramba, velho, o urso já matou o filho do William Afton. Cara, eu tô entendendo quase tudo. Matou o filho dele, ele foi desativado. Só que aí eu acho que o porquê dele matar as crianças provavelmente foi, sei lá, vingança, não sei, remorso, alguma coisa. Caraca, velho, que história macabra, bicho. é super importante para a série. A gente tem também o Toy Freddy, uma versão repaginada e mais amigável para crianças do Freddy, modificado com software de reconhecimento facial para evitar mais assassinatos dentro da pizzaria Fazbear. Já o Phantom Freddy é uma alucinação de Freddy que se esconde dentro da atração de terror Fazbear Fright. Phantom Freddy, assim como os outros Phantom, parece estar seriamente queimado, onde todo seu traje está marcado pela cor escura. O Nightmare Freddy, uma contraparte mais assombrada de Freddy, que se esconde dentro dos pesadelos de uma criança misteriosa. Quem é essa criança? Dizem ser a criança chorona, Michael Afton. Pra você, quem é essa criança? Apesar de tudo, aqui a aparência do Nightmare Freddy segue a linha de todos os Nightmares, onde vemos um grande desgaste no traje do animatrônico, além de enormes dentes e garras afiadas. E claro, olhos brilhantes que indicam uma grande influência sobrenatural. E a gente também tem os Fredless, que é um trio em miniatura do Nightmare Freddy que o ajuda a atacar a criança em seus pesadelos dentro do jogo. O Nightmare Freddy Bear, entretanto, é uma contraparte monstruosa do Freddy Bear, aquele primeirão que assombra o pesadelo da criança perto do final do quarto jogo. Entre todos os outros da linha Nightmare, o Nightmare Freddy Bear curiosamente parece ser o menos danificado. Por que será? Visto que ele era o primeiro, o antecessor de Freddy, não é? Na verdade, ele é um pouco mais robusto e bem mais volumoso do que os outros animatrônicos, mas ainda carrega uma aparência bem monstruosa com grandes dentes e garras. E a gente tem também o próprio Nightmare, que é uma contraparte sombria do Nightmare Freddy Bear que aparece no modo pesadelo do quarto jogo. Caraca, muita variação desse Freddy, velho. Caramba, velho, que jogo complexo do caramba e cheio de personagem, cada um mais fodão do que o outro, velho. Muito massa, hein? Eles indicam que ele é a manifestação da própria morte e tem o seu corpo totalmente enegrecido, dando a ênfase na ideia dele ser a própria morte encarnada em um animatrônico. Dando uma melhorada nas coisas, a gente tem o Funtime Freddy, que é uma versão atualizada e construída a partir de uma outra tecnologia com o intuito de repaginar o próprio Freddy. O grupo Funtime também chegou a repaginar outros membros animatrônicos, como o caso de Foxy e Chica. O Funtime Freddy, depois de expulsar Circus Baby da fusão Energy, assumiu o controle do corpo e eventualmente se tornou uma amálgama chamada de Molten Freddy. Posteriormente, o Molten Freddy acabou sendo incinerado por Henry Emily e, para sobreviver, acabou se fundindo com vários outros animatrônicos, tornando-se Blob, visto em Security Breach, o maior animatrônico existente e a maior amálgama que a gente já viu até então. Temos também o Rockstar Freddy, que nada mais é que uma versão otimizada de Freddy com o intuito de ser uma estrela do rock como seu
seu nome sugere. Pra mim, é um dos meus favoritos. O Dread Bear é uma versão de Freddy no estilo Frankenstein Monster, que aparece na Freddy Fazbear Virtual Experience e serve como principal antagonista e titular da DLC de Help Wanted The Curse of Dread Bear. Já o Freddy Frostbear é um animatrônico Freddy gelado criado pelo Fazbear Funtime Service. E nós também temos o curioso Twisted Freddy, uma versão horrível do Freddy criada por Afton com o intuito de caçar Charlotte Emily. Esse Freddy aparece na trilogia de livros e sua aparência é quase a mesma que o Nightmare Freddy, com a diferença que um lado do seu corpo parece possuir um grande número de nódulos ou tumores espalhados por sua pele. É realmente assustador. Caramba, a turma bota pra torar no Freddy, velho. Coitado. Freddy é o... Lonely Freddies são contrapartes em miniatura de Freddy, aparentemente feitas para acompanhar crianças solitárias na pizzaria Fazbear, mas também são capazes de trocar de corpo com elas. E não podemos esquecer do Golden Freddy, que é com certeza um dos mais misteriosos animatrônicos que existem na franquia. Diversas teorias cercam os segredos que contemplam esse personagem. O Golden Freddy é um personagem que inicialmente foi tratado como um easter egg ou um animatrônico secreto, já que a sua aparição era bem difícil de acontecer e era sempre tratada como um mistério, já que é totalmente diferente de todos os outros personagens da franquia, não somente em aparência, mas em personalidade. Alguns até diziam que Golden Freddy era um animatrônico fantasma. Apesar disso, Golden Freddy é sim um personagem importante para a história de FNAF e possui uma legião de fãs que exploram até hoje o seu passado e lhe dão um acervo enorme de teorias. Golden Freddy parece possuir poderes sobrenaturais se comparado com os outros animatrônicos do primeiro jogo. Além disso, seus objetivos também parecem ser diferentes, apesar de conviver bem com os animatrônicos colegas. O caminho que o Golden Freddy faz para achar o protagonista dentro do FNAF 1 é um completo mistério e ele parece simplesmente aparecer dentro da sala do escritório sem nenhuma explicação, sem nenhum caminho que possa ser visível, o que enalteceu a ideia dele ser um animatrônico fantasma. Era isso que eu pensei agora. Se ele aparece que as câmeras não pegam ele, provavelmente ele é um fantasma, pô. Então ele tem o poder de, sei lá, transpassar as coisas, ó. Ficar invisível, alguma coisa assim, bicho. A teoria mais aceita que explicaria esses poderes fora do comum e a personalidade muito diferente dos outros é a famosa teoria Golden Duo, que diz que Golden Freddy é o único animatrônico que possui a alma de duas crianças dentro de um só corpo. Vamos lá, a teoria diz que a alma da criança chorona lá do FNAF 4 e a alma de uma menina chamada Cassidy dividem o corpo do animatrônico, o que lhe dá um poder acima dos demais, já que possui duas almas ao invés de uma. Entretanto, essa divisão de um único corpo faz com que Golden Freddy possua uma personalidade confusa, já que as duas almas não são compatíveis no que tange a identidade de ambos, e claramente os objetivos das duas almas também é diferente. Acredita-se que Cassidy queira vingança de seu assassino, enquanto a criança chorona quer somente viver em paz e dizer ao seu irmão que o perdoa por sua morte. Neste caso, acredita-se que o protagonista do primeiro jogo seja Michael Afton, o irmão da criança chorona, e enquanto ele quer somente dizer ao irmão que está ali e que o perdoa pelo acidente que o levou à morte, Cassidy confunde Michael Afton adulto com seu assassino, o pai de Michael, William Afton, e Cassidy quer matá-lo para ter a sua vingança. Obviamente, a gente tem um conflito de interesses aí. Caraca, velho, a última música que eu reagi do Iron Master tinha tinha essa história dessa família aí. Cara, muito massa. Perceba como essa dicotomia de interesses pode fazer com que o personagem seja confuso e tenha uma profundidade muito maior na história. É claro que essa é somente uma teoria do personagem e ele possui muito mais profundidade, segredos e outros mistérios, além de outras teorias. Eu fiz um vídeo especial aqui no canal, todo dedicado ao Golden Freddy, e ele tá aparecendo aí na tela pra você, e o link tá na descrição ou nos cards ali em cima. Pra fechar a série, nós temos o famoso Glamrock Freddy, que apareceu pela primeira vez em Security Breach e possui uma das mais estranhas personalidades vistas até então. Sua relação com o protagonista do jogo, o Gregory, é surpreendente para um animatrônico que era famoso por causar terror no passado. Glamrock Freddy é um guardião carinhoso, dedicado e simpático, bem diferente do que a gente está acostumado a ver se comparado com os outros Freddys da série. Devido a essa estranha relação e o jeito único que o Glamrock Freddy lida com as situações em torno do Gregory, diversas
diversas teorias começaram a aparecer para tentar explicar quem é Glamrock Freddy e por que ele ajuda o Gregory. As teorias mais famosas exploram a ideia de que, na verdade, Glamrock possua dentro de si as almas do antigo Golden Freddy, ou seja, Glamrock Freddy é uma espécie de sucessor do Golden Freddy. No momento em que ele ajuda Gregory, a alma de Cassidy está... Então ele tem... Será que ele já tinha uma alma? E aí, como ele é o sucessor do Golden Freddy, ele tem 3 almas? Caraca! Ó, é muito complicado, muito complexo, na verdade. Não é complicado, é complexo, que é meio... É muito assombrado isso aqui, velho. Está adormecida, enquanto a alma da criança chorona está possuindo o animatrônico e possui uma certa vontade de defender a vida de Gregory, pois de alguma forma se identifica com ele. Algumas teorias até usam a semelhança bem superficial da criança chorona com o Gregory, como sua roupa ou seu cabelo, tudo para explicar que a alma da criança chorona realmente se identificou com Gregory e quer protegê-lo. Quando perguntado sobre o motivo de ajudar Gregory, o Glamrock Freddy não sabe responder essa pergunta e somente diz que quer ajudá-lo, deixando tudo ainda mais misterioso, mas reforçando a teoria de que Glamrock Freddy entende Gregory como alguém que ele se identifica e que precisa de sua ajuda. Já a ideia de Cassidy, a outra alma de Golden Freddy, estar presente em Security Breach nos é mostrada através do minigame da Princesa Dourada, o arcade Princess Quest, onde controlamos uma princesa dourada que por si só já remete ao Golden Freddy, que é um urso dourado e que deve cumprir diversos objetivos nesse minigame. Quando a gente conclui esses objetivos, a gente consegue libertar a Vanessa, ou a Vane, do controle do William Afton, revelando uma possível relação de Cassidy com Vanessa e enaltecendo a batalha de Cassidy contra seu assassino William Afton. Lembrando que o desejo de Cassidy é se vingar do seu assassino. No passado, lá nos arquivos do jogo, a Princesa Dourada, o arquivo da Princesa Dourada, tinha o nome de Cassidy, fortalecendo ainda mais essa teoria que eu falei. Entretanto, por algum motivo, o nome do arquivo foi alterado em updates após a descoberta desse misterioso segredo, e a Princesa Dourada já não se chama mais Cassidy. Por que será? De qualquer forma, a parte da alma de Golden Freddy, que é Cassidy, estaria lutando de outra forma contra o principal vilão do jogo, dentro do mundo virtual em que Glitchtrap estava controlando outras pessoas e outros animatrônicos, enquanto a alma da criança chorona estaria ajudando Gregory dentro do mundo real, a fugir de Vanessa e dos outros animatrônicos que, por sua vez, estavam possuídos pelo vírus de Afton. Percebam que as duas almas, tanto de Cassidy quanto da criança chorona, estariam trabalhando juntas para tentar proteger Gregory e eliminar William Afton, já que William Afton só tinha poder dentro do mundo virtual, mas controlava as pessoas no mundo real através desse vírus. Essa teoria de que o Glamrock Freddy possui as almas de Golden Freddy esbarra em uma ideia interessante, de que na verdade Glamrock Freddy é o único animatrônico dos Glamrock que possui almas, enquanto os outros são somente animatrônicos, robóticos, sem nenhuma alma, infectados somente com o vírus de Afton, pronto para realizar sua vontade. Ah, por isso que ele é dessa forma e ele conseguiu obter 2 almas e tá ajudando os meninos. Mas aí é teoria, né? O que explica eles serem antagonistas do jogo. Essa diferença explicaria como Glamrock Freddy é especial e mais humano com Gregory. Vale lembrar que Security Breach se passa anos após os eventos do primeiro jogo, algo que tem uma distância de aproximadamente 50 anos, e que na verdade pode ser bem mais que isso, porque a data em que se passa Security Breach não é exata. Será possível que as almas de Golden Freddy tenham realmente ficado adormecidas durante anos a fio e despertaram somente quando de alguma forma entraram em Glamrock Freddy? O que aconteceu com Golden Freddy original? Glamrock Freddy parece não se lembrar de muitas coisas que aconteceram dentro do Mega Pizzaplex, o que faz a gente pensar que muita coisa pode ter acontecido com o Golden Freddy e agora as almas estão no Glamrock Freddy. De qualquer forma, o Glamrock Freddy se lembra ao final do jogo, ao encontrar o Blob lá nas ruínas do Pizza Place, de já ter estado ali antes, e diz que todos os seus amigos estão ali, inclusive diz, eu não sou eu, o que faz uma referência engraçada àquela frase It's me, que aparece quando Golden Freddy está diante da tela lá no FNAF original. Ah, então deve ser ele. Agora o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu pra ele mudar a aparência dele e ficar bonzinho praticamente?
Dentro da teoria, essa frase que ele diz que os amigos dele estão ali revela que a parte da alma de Cassidy acorda e se lembra dos seus outros amigos que morreram assim como ela no passado. Vale lembrar que o Pizza Place foi incendiado por Henry Emily e que todos os animatrônicos que possuíam almas foram supostamente mortos e enterrados naquelas ruínas. Eu já fiz vídeos especiais e bem completos sobre a Cassidy, a Princesa Dourada, e também sobre o próprio Glamrock Freddy aqui no canal. Vou deixar na descrição os links desses vídeos para você, se você quiser dar uma olhada e saber tudo sobre essas teorias e esses personagens. Os vídeos estão bem completinhos e com bastante profundidade nas histórias, segredos, curiosidades e, lógico, teorias. Logicamente, o final do Security Breach e o que acontece com Gregory e com Glamrock Freddy ainda é um mistério. A gente espera saber mais sobre os dois na DLC do jogo chamada Ruin, ou Ruínas, que se passa algum tempo depois dos eventos do jogo principal e que aparentemente controlaremos uma garota que procura ajudar Gregory, que parece estar em apuros por algum motivo dentro das ruínas do lugar. Será que essa garota terá a ajuda do Glamrock Freddy para encontrar o Gregory? Ou será que o Glamrock Freddy também precisa de ajuda, assim como o Gregory? Vamos esperar para ver o futuro do nosso querido Freddy no ano que vem com a DLC de Security Breach. E você, gosta do Freddy? É o seu favorito? Qual versão do Freddy você mais gosta? Deixa aqui também a sua opinião. Muito bom, muito bom, muito bom. Caramba, velho. Eu vim aqui para tirar dúvidas, mas fiquei com mais dúvidas ainda, mais questões a serem descobertas. Mas eu gostei. E agora, primeiro vídeo esse aqui. No próximo vídeo eu vou reagir mais uma coisa sobre o Freddy e vai ser o Interview Wade Fox. Acho que é assim que se fala. Vai ser massa, eu já vi um pouquinho e, cara, tá bom demais. Beleza? Espero você no próximo vídeo e até o próximo. Valeu!